Bom, nós estamos agora no quarto bloco. Você pode ligar para os telefones 3469-2531, código de área 31, facebook.com/questões.defé, pelo WhatsApp 996-428-473, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Não poderia deixar de avisar, porque dessa vez vocês têm que ser rápidos. A nossa viagem no mês de junho para a Croácia. Nós vamos no dia 16 de junho, vamos sair de Belo Horizonte via Amsterdã para Zagreb. Depois visitamos as cidades importantes chamadas Pérolas Croatas e o Lagos, na verdade, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, falam, né? Eu não conheço, Plitvice. E terminamos a viagem por Amsterdã. Vocês podem procurar informação a partir de segunda-feira na Paróquia São Sebastião. E como a gente está viajando por uma empresa austríaca chamada Otur, não, Otur é brasileira, tem uma empresa austríaca envolvida aqui, lá na Europa, operadora. E pela KLM, se a pessoa não se inscrever dentro de determinado prazo, não tem como fazê-lo depois. Não é igual quando a gente faz por outra companhia. Então, procurem dar os seus nomes e o preço total. São hotéis maravilhosos, $5.586 total, a parte aérea, a parte terrestre. Se pago à vista, ainda tira 10%, portanto, mais de $500 serão retirados aqui desse valor. Mas também pode ser pago em 10 vezes no cartão de crédito. Muito bem, vamos agora à música do quarto bloco com o mesmo filipino, Matthew John, com Piratas do Caribe. Confiramos. Muito bom, música linda, né? Vamos continuar um pouco a nossa reflexão aqui sobre as relações entre luteranos e católicos. Nós temos 50 anos de caminhada, né? E as coisas mais importantes já foram, de certa maneira, acordadas, entramos em acordo. Em 1999, que aliás agora é interessante, porque começou com os luteranos aquele famoso
aquele famoso estudo que depois foi assinado pelas duas igrejas sobre a justificação e tem boas obras e outra, ou seja, é um dos motivos pelos quais, evidentemente, motivos sólidos, motivos fundamentais, né? Teria havido a ruptura com a reforma protestante, digamos assim. E houve esse acordo. Fizemos com os luteranos, depois os metodistas, não sei se foi 2005 e etc. E no dia 31, na catedral, na igreja de... Onde foi, meu Deus do céu? Em Londres, na abadia, na capela da abadia, onde casa a princesa. Como é que chama Westminster. lá, né? Westminster. Na abadia de Westminster foi feita a declaração solene de que também os anglicanos, de alguma forma, já estavam há muito tempo antes, também aderiam àquele acordo. Ou seja, os fundamentos da fé cristã basicamente já foram solucionados, né? E aquilo que é da tradição própria das igrejas, isto jamais deve ser retirado, tem que ser conservado. Não é isso mesmo? Eu acho que esse caminhar é tão salutar, tão agradável, porque as pessoas não querem mais ver cor, né? Nós sabemos que a igreja não é assim, ela não resolve a denominação, mas Cristo que a implantou no coração, que chamou todos nós das trevas para a maravilhosa luz, e fica, às vezes, para os incrédulos, uma grande dúvida quando os cristãos não têm nem o diálogo, e muito menos a união. Então, cabe a nós, na oração sacerdotal de Cristo, fazer uma reflexão para que sejamos um em Cristo de fato e que possamos dialogar, nos respeitar e descobrir que algumas das nossas diferenças são até positivas. Não vou dizer todas, porque... Enriquecem. Não posso generalizar se alguém tem uma mentira tão grave, mas naquilo que é básico de fé, de amor, de serviço, com certeza nós vamos ficar enriquecidos. Então, essa caminhada ela é extremamente necessária para nós mesmos, para que o mundo também veja em nós este caminhar com direção ao que Cristo falou e à eternidade. Você acha que... porque assim, a Igreja Católica, os fiéis católicos, vamos dizer assim, acham que evangélico todos são iguais, né? E isso não é verdade. Não é. Você, como da Igreja Luterana, você acha que de agora para frente a perspectiva é positiva de unificar, de tornar uma coisa assim mais comum? Tem um telespectador aqui, o Marcos Vitor, que ele até faz essa pergunta, se essas celebrações ecumênicas, pergunta ao Padre Cândido, no caso, se elas vão ser estendidas para as igrejas metodistas e adventistas. Então, você acha que, eu estendo a pergunta também ao Padre Cândido, se essas celebrações, se essa união daqui para frente, elas vão ser mais, assim, ter uma perspectiva mais otimista de acontecer? Eu acredito que já existe isso, né? Na verdade, as celebrações ecumênicas para os cristãos que têm algumas coisas básicas. A gente, grosso modo, falamos todos aqueles que rezam o credo apostólico, como rezamos na celebração, no dia 31, lá na igreja de São Sebastião, todos os que estavam lá rezaram o credo apostólico, ou seja, a fé em Deus uno e trino, a Santíssima Trindade, um Deus que é um só Deus verdadeiro, em três pessoas realmente distintas, depois o mistério da encarnação, a divindade de Jesus, o Espírito Santo que paira sobre a igreja e, evidentemente, quem tem esta perspectiva pode se rezar junto. Eu não posso rezar junto, eu posso respeitar, ficar caladinho, mas eu não posso rezar junto para quem não acredita na Trindade, para quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu não posso rezar junto com ele, mas para quem acredita isso, eu posso. Então, esta é a celebração, o dado da celebração. Você acha, igual a pergunta do Marcos aqui, você acha que igual teve no caso dos luteranos, essas celebrações elas vão ser estendidas para outras igrejas? Não, a questão não vai se fazer uma celebração igual àquela do dia 31, porque foi
foi uma celebração comemorativa de uma data significativa para a história cristã. Mas as celebrações ecumênicas já são assim. Na Igreja de São Sebastião tem as celebrações ecumênicas por ocasião das formaturas. O pastor Arnaldo é titular, digamos assim, mas quando ele não está presente, há pastores da Igreja Metodista, há pastores da Igreja Batista que aceitam celebrar juntos ecumenicamente, são respeitosos e também têm a mesma profissão de fé, são batizados em nome da Santíssima Trindade. Quando existem essas bases, não há problema, as celebrações já se proliferaram no mundo inteiro. E na Semana da Unidade dos Cristãos tem acontecido quase todo ano. O tempo que eu estou aqui em Belo Horizonte, quase 30 anos, nas proximidades do Natal, o CONIC também programa atividades ecumênicas e tem acontecido seguidamente. O pessoal pensa que, então, será uma igreja só? É claro que talvez denominacionalmente não, mas em Cristo sim. Nós até definimos assim, a una sancta, a igreja cristã verdadeira que ultrapassa denominações, ela de fato acontece nesses momentos em que nós temos coragem de nos encontrar, conversar, orar. Este momento, sem dúvida, ele é muito significativo, deve acontecer sempre. A igreja evangélica, no caso, e a igreja católica, sempre tem algumas divergências de opiniões, né? E uma delas, que eu vou até aproveitar aqui para estender a pergunta de mais um participante, que é Aldeli, lá do bairro Jardim América, ela inclusive pergunta isso, como que Lutero, a visão que Lutero tinha em relação às imagens, que é algo que sempre traz questionamentos entre evangélicos e católicos. Se ele tinha essa mesma opinião divergente dos católicos, na época dele, se é a mesma do que os evangélicos têm hoje em relação à utilização de imagens, né, nas igrejas, em casas e etc. Bem, o padre Cândido citou Karlstadt. Ele era realmente um cara que movimentou a igreja, o seu segmento, para um lado muito extremista, entrando nas igrejas, quebrando estátuas e tal, como alguns também aqui no Brasil já fizeram e receberam muitas críticas, com certeza. Eu acredito que a igreja, quando teve as suas imagens, tinha uma finalidade didática, mostrar pessoas que eram exemplares, e até hoje o faz, acredito. Né? Se eventualmente, acredito que sim, talvez alguns muito populares, quase que colocaram essas estátuas a nível de deuses, e se isto aconteceu, eu diria, talvez alguns evangélicos, inadvertidamente, fizeram uma conclusão de uma parcela pequena, não que a igreja de fato ensina. Nós, luteranos, conservamos também, e algumas igrejas da Alemanha... Crucifixos tem, né? E outros também, porque se é didático, vamos apresentar aqueles que inspiraram confiança e que são exemplos para nós. Não, o intervalo já passou, nós já esgotamos o tempo, voltamos daqui a pouquinho.